A questão seguinte é uma questão sobre probabilidade, mas também ela é uma questão sobre gráficos e tabelas, tratamento da informação. Tem aqui um gráfico de barras, não é isso? Olha aqui, quantidade de cartas de super trunfo por tema. Aqui tem países, dinossauros e esportes radicais. Esses são os temas. E essas cores aqui significam o quê? Ó, tá falando aqui, ó. Você, sua irmã e seu primo. Então, você, sua irmã e seu primo. Aqui tem as quantidades, né? Ó, quantidades de cartas. Tá, entendi o gráfico. Vamos ver o que ele quer. O Super Trunfo é um jogo de cartas temáticas. Cada carta contém características de diferentes representantes daquele tema. Por exemplo, o baralho de Super Trunfo do tema Países contém cartas que informam dados como população e área de países como Brasil, Portugal, França, dentre outros. Você, sua irmã e seu primo possuem cartas de Super Trunfo de 3 diferentes temas: países, dinossauros e esportes radicais. É o que ele fala aqui, né? Países, dinossauros e esportes radicais. O gráfico abaixo descreve a quantidade de cartas que cada um de vocês possui, separadas por temas. Então, cada um de vocês são as 3 cores, né? E aqui você vê as quantidades, ó. Vamos anotar essas quantidades aqui. Claro, nesse tipo de problema, gráfico de barras, você sempre vai ter que usar essas quantidades. Então, você vê por aqui, ó. Isso aqui tá em que número? Você traça aqui uma horizontal e você vai ver em que número que está batendo. Aqui é 6, aqui é 8, então esse aqui é o 7. Isso significa que, quem é rosa? Você possui 7 cartas do tema países. Vamos fazer para os outros aqui. Esse aqui é 3. Esse aqui é 6. Com atenção para não errar, né? Esse aqui é quanto? É 9. Esse aqui é 10. Esse aqui é um só. Aqui a gente tem 2. Aqui tem 9, né? E esse aqui é, olha aqui, 13. Então, fazer esse preenchimento aqui com muita atenção para não errar. Certo? O que ele pergunta? Com base nos dados acima, analise as afirmações a seguir, preenchendo os parênteses com V se a afirmação for verdadeira e com F se a afirmação for falsa. Aqui, 3 parênteses para preencher. Então, vamos ver o que é verdadeiro e o que é falso. O primeiro aqui, escolhendo aleatoriamente uma carta do tema dinossauros, a probabilidade dela ser sua é 45%. Então, tema dinossauros, probabilidade dela ser sua. Olha só, isso aqui é bem fácil. Ó, o tema dinossauros são essas cartas todas aqui. Você tem aqui 9 cartas que são de quem? Que são suas, 10 cartas que são da sua irmã e uma carta que é do seu primo. Então, é isso aqui que você tem que analisar. Quantas cartas você está vendo aqui? 9 mais 10 mais 1 são 20 cartas. Agora, dessas cartas, quantas são suas? É o que ele quer saber, né? Dentro do tema dinossauros, qual é a probabilidade de uma carta ser sua? É só você ver a quantidade de cartas suas. Olha aqui, suas estão em rosa. Então, são 9 cartas. Então, você tem 9 cartas de um total de 20 cartas, porque as outras 11 pertencem à sua irmã e ao seu primo. Então, quanto é essa probabilidade? Número de casos favoráveis, que é 9, são as suas, né? Dividido pelo número de casos possíveis, ou seja, pelo total de casos. Quem é o total de casos aqui? São todas as cartas desse tema dinossauros. Não é para pegar todas as cartas de todos os temas, porque ele pediu para considerar apenas
para cartas que têm dinossauros. Então, o número total de cartas com dinossauros é 20. Pronto, isso aqui vai ser a tal probabilidade. Ele quer isso em porcentagem? Ele quer isso em porcentagem. Porque você fazendo o número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis, você encontra o resultado em fração, em razão. Agora, se você quiser em porcentagem, basta você multiplicar por 100%. 100%. Então, é só fazer essa continha aqui, você pode simplificar aqui, ó. 100 dá para simplificar por 20. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 5. Então, o que sobrou aqui? 9 vezes 5, e tem o porcento também. Então, 9 vezes 5 é 45, e o sinal de porcentagem. Essa probabilidade aqui que ele pediu é 45%, e isso aqui está correto, né? Então, essa aqui é verdadeira. Fácil, né? Vamos ver a seguinte. Escolhendo aleatoriamente uma carta do seu primo, a probabilidade dela não ser do tema países é 30%. Então, cartas do seu primo, probabilidade de não ser países. Eu vou ter que calcular também número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis, né? Então, isso tem que ser feito dentro das cartas do primo. Olha aqui. Escolhendo-se aleatoriamente uma carta do seu primo. Então, o número total que você vai usar, quer dizer, o número de casos possíveis, são as cartas do primo. Então, quantas são as cartas do primo? Estão em amarelo. As cartas do primo. Você tem aqui 6. Você tem aqui mais uma e você tem aqui 13. O número total de cartas do primo é 20. Agora, ele quer saber qual é a probabilidade de quê? De não ser do tema países. Quais são os temas aqui? Esse que tem 6 é do tema países. Esse aqui que tem 1 é do tema dinossauros. E esse aqui é do tema esportes radicais. Então, qual é a probabilidade de não ser do tema países? É de ser um desses dois aqui. Quantos são? Que não sejam países. São 1 dinossauro e 13 de esportes radicais. Total 14. Então, qual é a probabilidade que você vai usar aqui? Aqui para o primo, você vai fazer número de casos favoráveis, que é 14, dividido pelo número total de casos, que é 20. Pronto, dá isso aqui. E vamos colocar aqui 100% para ficar com o resultado em porcentagem. Ele falou aqui em porcentagem, né? Então vamos multiplicar por 100%. Olha aqui. Aqui você pode simplificar o 20 com 100. Então, simplificando por 20, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 5. Então, quanto é que vai dar isso? 14 vezes 5 é 70. Então, 70%. Portanto, a probabilidade dentre as cartas do seu primo de não ser de países é 70%. Ele falou aqui que é 30%, tá errado, né? Na verdade, 30% é a probabilidade de ser de países. Porque se você fizesse a probabilidade de ser de países, aí você ia fazer 6 sobre 20. Aí ia dar 30%, como ele falou, né? Só que ele quer a probabilidade de não ser de países. E essa probabilidade pedida é 70%. Então, de não ser de países, não é 30%, é 70%. Portanto, essa aqui está errada, né? É falsa. A última aqui, juntando todas as cartas dos 3 participantes e escolhendo aleatoriamente uma carta desse total, a probabilidade dela ser sua é 18%. Então, a probabilidade de ser uma carta sua dentro do total. Quantas são as suas cartas? As suas cartas são as que estão aqui em rosa, não é isso? Então, suas você tem aqui 7, aqui você tem 9 e aqui você tem 2. Então, você tem ao todo 18 cartas.
E quanto que é o total? O total é tudo isso que está aqui. Eu não somei ainda, né? Ó, aqui você tem um total de 20 cartas. Aqui você tem um total de 7 mais 3, 10, mais 6, 16 cartas. E aqui tem um total de 13 mais 9, dá 22. 22 com 2, 24. Qual é o total de cartas? A soma desses três aqui. 16 com 20 com 24. Isso aqui vai dar 60. Então, as suas são 18 e o total é 60. Qual é a probabilidade, então, de ser uma carta sua dentro do total das cartas? É 18 sobre 60. 18 sobre 60 vezes 100%. Ó, vamos simplificar por 10 aqui, cortando um zero e cortando um zero. E aqui 18 dividido por 6, isso dá 3. Então aqui fica 1 e aqui fica 3. Então ficou 3 vezes 10%, isso dá 30%. Essa é a probabilidade de ser uma carta sua dentre o total das cartas. Então, a probabilidade dessa carta ser sua dentro do total é 18%. Que errado, meu filho. 18 era o número de cartas suas, mas a probabilidade em relação ao total é isso aqui, 30%. Então, isso aqui está errado, é falso. Então, como é que ficou? Verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, falso. Onde é que tem isso? Verdadeiro, falso, falso. É isso aqui, ó. Verdadeiro, falso, falso. Resposta correta, letra A de alfa.